Primeiro eu tenho que começar dizendo que Rex é uma série de amor. É uma série de amor. É um romance. Eu acho que a gente demora um tempo pra perceber e talvez não é todo mundo que perceba, mas Rex é uma série de amor. É uma série de romance. Eu acho que talvez uma coisa que também possa ter influenciado para Rex não ter feito tanto sucesso no Brasil é a sinopse. Eu acho que talvez se você olhar só a sinopse por cima, talvez você não queira assistir, mas a série é incrível. Você tem que dar pelo menos uma chance à primeira temporada completa. Café. E não ficou tão bom, sorry. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a série toda. Então, Rex tem 5 temporadas. Já acabou. A série já encerrou. Todas as temporadas estão disponíveis no HBO Max. Mas eu resolvi falar um pouquinho sobre, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu fiz como se fosse um resumo de todas as temporadas. Então, a primeira temporada da série foi lançada em. Então, a primeira temporada da série foi lançada em 2021. Por isso que eu digo que talvez não tenha chamado tanto assim, não tenha chamado tanta atenção desde a primeira temporada, porque foi lançado num contexto de pandemia. E talvez por isso as pessoas não assistiram tanto. Tá. Mas qual é a premissa da série? A série conta a história de Ava Daniels e Deborah Vance. O que acontece? Ava é uma menina de 25 anos, eu acho que ela tem no início da série, e ela foi cancelada. Isso mesmo, ela foi cancelada. Ela é roteirista de um programa de comédia e ela fez uma piada no Twitter, no X, sobre o filho de um senador que é gay. O filho é gay, o senador é gay. E ela fez uma piada sobre isso no Twitter. Essa piada não repercutiu bem. E as pessoas fazem comentários como: nossa, mas você é roteirista, quem liga? Só que ela disse que foi um dia de notícias não tão chocantes. E aí o que ela falou chamou muita atenção. E ela foi cancelada. E nesse momento ela não consegue emprego em Hollywood. Ela não consegue um lugar para escrever. Ela é escritora, roteirista de comédia. Ela tem um empresário. O nome desse empresário é Jimmy, que é excelente no papel também. E Jimmy é empresário de uma outra pessoa chamada Deborah Vance. Deborah Vance é uma mulher de 70 anos que faz stand-up e ela tem uma residência fixa em Las Vegas. Então tem um lugar onde ela faz sempre shows. Só que o dono, eu esqueci o nome. O dono do cassino, ele resolve que vai cortar os shows dela, então ela não vai ter os fins de semana, ela não vai ter tantos shows quanto ela tinha antes. E Jimmy, o empresário, acha que vai ser uma boa ideia se ele juntar as duas. Então, Deborah precisa renovar o show dela, ela faz o mesmo show todos os dias, e ele acha que Ava pode sim escrever para ela. Então, ele manda a Ava ir para Las Vegas, a Ava mora em Los Angeles, ele manda ela ir para Las Vegas e tentar a sorte e conversar com Deborah, vai que dá certo. De início, não dá certo. De início, Débora fica pensando que, como assim? Eu não preciso de um roteirista. E Ava é totalmente diferente dela. Vamos lá, gente. A gente tá falando de uma pessoa de 70 anos e uma pessoa de 25. São 45 anos de diferença, são mentes totalmente diferentes, são visões de mundo totalmente diferentes. Essa é a dinâmica da série. É a forma que elas duas enxergam o mundo e a forma que elas duas se conectam. E observar isso ao longo das temporadas é de um prazer tão grande. Mas agora, voltando à história, elas têm, lá no primeiro episódio, elas têm uma dinâmica incrível, elas têm um diálogo no final, que elas vão fazer, as duas vão fazer como se fosse uma entrevista. E elas têm um diálogo incrível, elas percebem que elas duas têm uma conexão, especialmente Débora. Débora percebe que, ela é engraçada. Daqui, talvez saia alguma coisa boa. Então, Débora vai atrás de Ava e contrata ela para ser roteirista. E a história é isso, é, sei lá,
a base, a premissa, a sinopse de Rex. Ao longo das temporadas, a gente vai vendo como elas se conectam entre si. Eu queria falar mais sem contar spoiler, mas eu não sei se eu posso. Na segunda temporada, a gente acompanha mais a dinâmica delas duas. E na segunda temporada, realmente é um momento que Débora ela percebe que ela tem que criar alguma coisa nova. E ela e Eva partem numa jornada para criar um novo show. Pronto, eu acho que eu falei muito, mas falei sem spoiler. Na terceira temporada da série, a gente vê que. Como explicar isso sem dar spoiler? A gente vê a saga de Débora de realizar um dos maiores sonhos da sua vida, que é apresentar um late night show. Vocês sabem o que são late night shows? Aqueles programas de entrevistas norte-americanos, tem com Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, mas se você parar para perceber, não teve nenhum com nenhuma mulher. A gente tinha, acho que Ellen DeGeneres, mas o programa dela não era um late night, era apenas um programa de entrevistas. Então, vem a história. Débora, anos atrás, eu não sei se esse vídeo tá um pouquinho confuso, galera, mas entendam. Débora, no início da carreira dela, ela foi convidada para apresentar um late night show. Ela fez um programa teste, só que ela não foi chamada. Por quê? Porque ela descobriu que a irmã dela tinha um caso com o marido. E ela tocou fogo. Se vocês assistirem a série, vocês vão entender essa minha expressão agora. Mas eu não quero contar porque é spoiler. E então ela descobriu e tocou fogo na casa deles. Com isso, ela perdeu a chance de apresentar. Eu pensei ter ouvido passos. Com isso, ela perdeu a chance de apresentar o Late Night Show que ela tanto queria. E essa terceira temporada é sobre isso. É sobre a busca dela de ter mais uma oportunidade para ser a primeira mulher a apresentar um Late Night Show. Essa é a terceira temporada da série. Na quarta temporada, eu não vou dizer se ela consegue ou não, mas eu acredito que a quarta temporada é uma temporada tensa. Eu fiquei tensa assistindo, eu acho que qualquer pessoa que acompanhou a dinâmica das duas personagens ao longo das 3 temporadas teve também essa tensão. E aí a gente chega no ápice, que é a quinta temporada, que é linda. O final da série é incrível. Sabe como tem algumas séries que elas parecem que não tem fim e que as pessoas estão apenas tem um momento que chega que você não tem mais o que falar, então você só enche linguiça. Pronto. Rex não é essa série. Rex é a... Sabe quando tem aquela série que parece que eles estão em um momento só enchendo linguiça, porque não tem mais o que ser dito, não tem mais personagem para entrar, e eles começam a encher linguiça, como Grey's Anatomy, por exemplo. Pronto. Então, essa série não tem isso. Rex não tem isso. Ela começou quando ela tem que começar e ela tá acabando no momento perfeito, da forma perfeita. E é incrível. Eu não quero falar muito, mas eu chorei. Ai. No último episódio, eu chorava de soluçar. Meu marido teve que perguntar o que estava acontecendo, porque eu não conseguia parar de chorar. E eu acho que vocês deviam assistir essa série pra gente conversar sobre. Então, eu quero que, se alguém, esse é o meu segundo vídeo, eu não tenho muitas esperanças, mas se alguém chegou até o fim do vídeo, comenta aqui embaixo se você já assistiu Rex, se ficou com vontade de assistir, ou qual é a sua cena favorita de Rex, se você já assistiu e também tá aqui porque quer que alguém saiba da existência dessa série. É isso. Tchau, tchau.